Olá, boa tarde. Boa tarde. Jornal da Cultura, primeira edição desta quinta-feira, começa agora com os seguintes destaques. Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cede à pressão do Planalto e do Centrão e marca a sessão que pode cassar o mandato de Eduardo Cunha para 2 semanas depois do fim do processo de impeachment. Médicos alertam para os riscos da pílula. Vendida sem prescrição, ela deve sim ser receitada por um médico para evitar prejuízos à saúde. É grave o estado de saúde do soldado da Força Nacional atingido por um tiro no Rio de Janeiro. O carro fazia patrulha quando foi alvejado. O bairro onde o ataque aconteceu está cercado por militares. A organização dos jogos minimiza a ocorrência. Um mercado em alta para as mulheres, a força feminina ao volante, bom atendimento, segurança para as passageiras e responsabilidade na direção abrem caminho para as motoristas de praça. As últimas dos Jogos do Rio de Janeiro, brasileiros se estreiam com vitória no judô. Meninas do vôlei de praia confirmam 100% de aproveitamento e seleção masculina de futebol goleia para reconquistar a torcida. Na entrevista da semana, como a Olimpíada pode ser um impulso para o esporte no país. O primeiro passo é o investimento na educação física na rede pública de ensino. O primeiro assunto nosso hoje é saúde, né? A pílula anticoncepcional é um dos métodos mais usados no mundo para evitar a gravidez. É importante deixar claro que para muitas mulheres ela é importante, só que muitas outras mulheres apresentam sérios problemas de saúde, como trombose e embolia pulmonar por conta da pílula. E como alerta, elas usam as redes sociais para divulgar esses casos. Pílula anticoncepcional para combater a endometriose. Foi a orientação da médica para a Aline durante 3 anos, até o fim do mês passado, quando ela começou a passar mal. Sentia falta de ar, dor forte no peito. Numa segunda crise que foi chegando já no hospital, senti os braços dormentes. O diagnóstico, tromboembolia pulmonar, coágulo de sangue que chegou ao pulmão pelo sistema circulatório. A doença foi causada pelo uso do anticoncepcional. A Aline já conhecia os riscos da pílula e andava preocupada com o aumento no número de casos que surgiam na internet. Por isso já tinha marcado uma consulta com o ginecologista. Mas a tromboembolia pulmonar veio antes. Aline, a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, né? A gente pensa que nunca vai acontecer, a gente lê, ouve casos, mas no meu caso aconteceu e eu poderia ter morrido. Segundo a Anvisa, as mulheres que usam anticoncepcionais contendo drospirenona, gestodeno ou desogestrel têm risco de 4 a 6 vezes maior de desenvolver graves problemas de circulação. Quando a paciente inicia uma pílula combinada, o que quer dizer pílula combinada? Quando a pílula tem 2 hormônios, estrogênio mais progesterona. Os estrogênios, eles interferem com os fatores de coagulação. Para os médicos, a pílula é um método eficaz de evitar a gravidez, mas deve ser prescrita pelo ginecologista. Ela deve pedir uma orientação, ela deve se informar sobre todos os métodos para poder escolher, juntamente com o seu ginecologista, aquele que é o melhor para ela naquele momento de vida. Importante isso. Agora uma dica cultural, hein? Começa hoje à noite no Museu de Arte de São Paulo, o MASP, a exposição Portinari Popular. A gente vai até lá conversar sobre essas obras, essa exposição com a repórter Laís Duarte. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Aldo. Boa tarde para todo mundo. Não é uma exposição qualquer, são 50 obras de Cândido Portinari, raramente vistas em conjunto. E a gente tem o privilégio de estar aqui antes mesmo da exposição ser aberta, que só acontece hoje às 8 da noite. E está aqui, entre tantos quadros, o primeiro quadro pintado por ele em 1924, que é o Baile na Roça. Curiosidade, esse senhor sentadinho aqui do canto é o pai de Cândido Portinari. E também a última obra pintada por ele, que é aquela ali atrás, Carajá, de 1962, ele nem chegou a terminar. Eu vou conversar agora com a Camila Bechelani, que é uma das curadoras dessa exposição. Boa tarde, Camila. A gente passeia por aqui e vê que esse é uma visão, um olhar de Portinari, dos maiores pintores brasileiros, sobre o homem e a cultura brasileira, não é isso? É exatamente isso. O foco dessa exposição é numa parte da produção do Portinari que se interessa aos temas, às narrativas e aos personagens populares do Brasil. Então, a gente vai ver aqui, estão reunidas algumas obras que nunca foram colocadas juntas e a gente está interessado em justamente fazer esse confronto entre figuras que ele pintou buscando o tipo brasileiro. Então, temos alguns tipos negros, mulatos, índios que ele
buscou ao longo de toda a produção dele. Então, desde a década de 30 até a década de 60, como você disse. Nós temos obras que representam o Morro Carioca, o Brodowski, que foi a cidade onde ele nasceu e que ele pintou várias vezes. Retratos, então, como eu te disse, cenas de brincadeiras de Brodowski, o Morro e o Trabalho, que foi um tema de preferência de Portinari. Temos também os Retirantes, as obras do MASP, a sequência dos Retirantes, que é a obra mais postada nas redes sociais. Tá ok, muito obrigada pela sua participação. Dá para ver isso tudo até o dia 15 de novembro, R$ 25, estudantes pagam meia e na terça-feira é de graça, Aldo. Isso aí, Laís, obrigado. Imagina, né? Essa diversidade maravilhosa do povo brasileiro no pincel de Portinari não dá para perder. Uma outra dica bacana, importante aqui na área de serviço, né? Você sabia que dá para ganhar tempo ao usar aplicativos de serviços públicos realizados no estado de São Paulo? A campanha Baixe SP Serviços foi lançada pelo Poupa Tempo. Dá para economizar bastante aí com isso, né? No tempo. A repórter Adriana Simino tem as informações para a gente. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo, uma boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Essa campanha, ela serve para divulgar esse aplicativo aqui, ó, o SP Serviços, que traz informações sobre metrô, CPTM e 3 espaços que falam exatamente sobre serviços prestados aqui pelo Poupa Tempo. E para saber quais são eles e para que eles servem, vou conversar agora com o César Javarotti, que é gestor do Poupa Tempo. Quais são esses 3 serviços e para que eles servem, César? Boa tarde. Boa tarde. Nós temos 3 serviços. O agendamento, onde o cidadão escolhe o posto, a data e horário para realizar o serviço e concluir seu agendamento. Achados e perdidos, onde ele pode obter informações de documentos perdidos em um dos nossos 72 postos. E o guia de serviço, onde se obtém as informações e requisitos necessários para aquele serviço pretendido. Ótimo, obrigada pelas suas informações. Ao todo, o SP Serviços, ele reúne mais de 30 serviços prestados aqui pelo governo do estado. Ele está disponível para as plataformas iOS e Android. Para baixar gratuitamente, é só buscar na sua loja SP Serviços. Aldo. Adriana, obrigado pelas informações. Dica importante aí para agilizar o seu dia a dia, né? Gabriela. Aos poucos, elas ganham espaço nas ruas da cidade. São 8.200 mulheres taxistas em São Paulo, pouco menos que 10% da frota. Unidas, criaram um grupo online para trocar informações sobre caminhos, dicas de segurança, mas elas têm planos maiores. Foram 10 anos rodando sozinha, até que Maria Célia percebeu que precisava de companhia e reuniu em um grupo de WhatsApp outras mulheres taxistas. A gente dá dicas de local que tem passageiros, a gente conversa. Eu acredito na força da mulher. As mulheres ainda são minoria nos táxis da cidade, mas vem ganhando espaço ano a ano. Muitas procuram flexibilidade de horários, assim como Eliana. Por conta de ter a minha filha, eu decidi porque eu gosto de dirigir. A mulher, assim, por ela ter dupla ou tripla jornada, ela tem uma atenção melhor no trabalho também, né? Inspiradas em exemplos de outros estados, as taxistas aqui de São Paulo querem criar uma cooperativa só com mulheres. Com isso, elas vão ganhar mais força dentro da categoria, além de atender uma demanda que, entre uma corrida e outra, surge principalmente entre as passageiras. A gente vive com medo o tempo todo, então o fato de você entrar e ir para um destino que às vezes você não está no volante, no controle, o fato de ser uma mulher te dá mais segurança. Ainda há quem ache que mulher no volante é perigo constante. Muitas vezes eu estou parada primeira, né, na minha vez de pegar o passageiro no ponto. E o que acontece? O passageiro encosta, vê que é mulher, né? E não espera outro passageiro entrar no meu carro para pegar o carro de trás. Essas pessoas, elas não poderiam estar mais enganadas. Já é da natureza da mulher, né? Ela já, principalmente no trânsito, ela é mais cuidadosa, mas também presta mais atenção, até mais confiável. Isso aí. A gente vai para outras notícias nacionais. A seca faz sumir uma cachoeira de 70 metros no interior de São Paulo. E no Rio de Janeiro, o acesso à favela na Maré são bloqueados após o ataque a agentes da Força Nacional de Segurança. A viatura com 3 agentes entrou por engano no complexo da favela da Maré, que fica perto do Aeroporto Internacional do Rio, e foi atacado por traficantes. Um soldado levou um tiro na cabeça e, após ser operado, continua em estado grave. Agentes policiais e soldados do Exército iniciaram hoje cedo uma operação para prender suspeitos do ataque.
Na noite anterior, um ônibus da organização que transportava jornalistas e voluntários da Rio 2016 também foi atacado quando seguia para o Parque Olímpico. 2 pessoas ficaram feridas por estilhaços de vidro. O Comitê Olímpico diz que o ônibus foi atingido por pedras. Já os passageiros garantem que o veículo foi alvejado por 2 tiros. Incêndio destrói 80 ônibus em Mauá, na região metropolitana de São Paulo. O fogo começou em 3 veículos e se espalhou pelos demais, estacionados numa garagem à espera de manutenção. Os bombeiros levaram várias horas para controlar o fogo. A polícia investiga se o incêndio foi criminoso. Estiagem faz uma cachoeira com 70 metros sumir no interior de São Paulo. A seca mudou a paisagem da área, que antes era dominada pela Cachoeira do Itambé, no município de Altinópolis. O tradicional ponto turístico da região de Ribeirão Preto, no interior do estado, se transformou num paredão de pedra. Com 2 meses de seca, desapareceram um córrego, a cachoeira e a piscina natural formada pela queda das águas. Além da seca, moradores culpam a irrigação agrícola e a destruição da mata ciliar pela situação. As notícias de Brasília, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, marcou a votação sobre o processo de Eduardo Cunha, mas preferiu não anunciar a data pessoalmente, deixou a tarefa para os assessores. Será que o deputado Rodrigo Maia ficou constrangido? Motivos teria. A pressão para que o caso Eduardo Cunha se resolvesse rápido era grande. As justificativas para postergar a votação, pequenas, mas tinham o aval do Planalto, que no fim venceu. Como era esperado, Rodrigo Maia atendeu também à pressão dos aliados de Eduardo Cunha, que ocupam boa parte do centrão na Câmara, e marcou a votação em plenário do pedido de cassação dele para o dia 12 de setembro, a anos-luz da definição do impeachment, quando Michel Temer já deverá estar confortavelmente sentado em seu trono, blindado de qualquer revelação comprometedora de Cunha, que, aliás, agora tem mais de 1 mês para fazer o que sabe melhor: articular entre os congressistas uma saída de emergência. O anúncio da data veio através da assessoria de imprensa de Rodrigo Maia. Um detalhe aí só de bastidor, né, que chama atenção: 12 de setembro é uma segunda-feira, dia em que Brasília está às moscas. Portanto, além de todo o apoio do Centrão para Eduardo Cunha, a condenação dele vai depender da boa vontade dos deputados em comparecer à sessão. A Olimpíada no Brasil, uma grande oportunidade para estimular o ensino de educação física nas escolas. E a gente precisa levar essa matéria bem a sério. Ela não é levada muito a sério, não, né? A gente ainda precisa, né? O último censo escolar revela que 6 em cada 10 escolas públicas do ciclo básico não têm ambientes adequados para a prática de esportes. Importante, né? Para o bem-estar físico, emocional e intelectual. Depois de alongar e aquecer o esporte do dia, handball. Todo mundo joga, apesar de cada um ter seu preferido. Futebol. Basquete. Gosto de todos. Se grande parte dos alunos prefere a aula de educação física, outros professores olham a disciplina com preconceito. Existe preconceito de próprios professores, às vezes da rede, existe preconceito de que professor de educação física não faz nada, é só uma recreação, que não tem valor nenhum. A falta de estrutura também é um problema. Mais da metade das unidades públicas de educação básica não tem quadra esportiva. A pior situação está no Maranhão e no Acre. A melhor, no Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. Em São Paulo, o estado com a maior rede pública do país, quase 40% das escolas são carentes em quadras. Mas nem nas escolas públicas que têm quadra, a educação física está garantida. 4 em cada 10 não têm uma cobertura como essa. Aí, quando faz sol, os alunos passam calor. Quando chove, não tem aula. E, para completar, faltam professores capacitados. Apenas 1 em cada 3 docentes dos anos finais do ensino médio tem licenciatura, requisito obrigatório para dar uma aula que vai muito além da atividade física. Além de ajudar na saúde dos alunos, né, a educação física também ajuda esses alunos a desenvolverem 2 grandes conjuntos de habilidades. Um primeiro que é uma habilidade cognitiva mesmo. Então, o aluno ele vai aprender mais matemática, por exemplo. E aí, uma outra frente são as habilidades socioemocionais. Então, esse aluno ele vai saber trabalhar em equipe, respeitar a hierarquia, trabalhar em conjunto, respeitar o próximo, disciplina, empatia. Então, assim, são várias habilidades que o esporte traz.
Fundamental, né? E a falta de investimentos que a gente viu aí na reportagem está em todos os níveis, viu? Do esporte na escola aos atletas de alto rendimento. A gente tem visto que com uma medalha olímpica vem muitas vezes uma história de obstáculos e dificuldades, né? O esporte traz a superação e a transformação. Exatamente. Na entrevista da semana a gente foi saber justamente quais são, afinal, os papéis do esporte e se o Brasil tem investido para que esses papéis e o potencial do esporte tenham uma oportunidade de se concretizar. A gente conversa com a professora Kátia Rubio, coordenadora do Centro de Estudos Socioculturais do Movimento Humano da Escola de Educação Física e Esportes da USP. Professora, quais são os papéis do esporte? Pela nossa última Constituição, o esporte no Brasil ele é entendido em 3 grandes manifestações. O esporte de alto rendimento, que é esse esporte competitivo, visível, profissionalizado. O esporte educacional, que seriam todas as práticas que levam à formação pelo esporte, e o lazer, né, que são manifestações para além do campo do esporte e da competição. O que é preciso ter clareza é como promover essa política na base, como promover a política de lazer que promove, entre outras coisas, a saúde, mas é preciso promover o atleta também, que é habilidoso, para que ele chegue, por que não, aos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos para o atleta e uma medalha olímpica é mais ou menos como o prêmio Nobel para um físico, para um biólogo, para um médico, para um economista. A gente vê muitas histórias de superação. O esporte tem um potencial de transformação de vida, transformação humana? Sem dúvida. Não é? O esporte ele é tomado como um grande valor. Então, os valores humanos universais foram entendidos ou foram interpretados à luz do esporte e se transformaram em valores olímpicos. A excelência, por exemplo, é um dos valores olímpicos. E o que implica a excelência? A excelência não é ganhar do outro. A excelência significa você se transformar diariamente para fazer melhor aquilo que você faz. Isso não é só para o atleta. O Brasil usa pouco esse potencial, olhando, por exemplo, a educação física na escola. A educação física na escola é considerada uma disciplina de 2ª categoria, não é? Ela não é ministrada em muitos equipamentos públicos. Há escolas que não têm quadras esportivas, que o professor de educação física dá aula num terrão ou no pátio da escola. Então, como é que você pode fazer uso dessa ferramenta, dessa potente ferramenta social, sendo que não há as condições mínimas necessárias para o seu entendimento e para a sua prática? E a seguir, as notícias olímpicas. Brasileiros estreiam com vitória no judô, conquistam vitórias importantes no futebol, finalmente, e no vôlei de praia. E nas notícias internacionais, segue sem controle o incêndio na capital da Ilha da Madeira. O governo português pede ajuda internacional. 1.000 pessoas estão desalojadas. A gente vai agora para as notícias internacionais. Depois de uma sequência de atentados no mês passado, no início desse mês, né, a Alemanha prepara um pacote de medidas antiterrorismo. O objetivo é reforçar a segurança. Entre as medidas previstas nesse pacote estão maior controle de fronteiras, deportações mais rápidas de estrangeiros e o rompimento do sigilo médico em casos considerados ameaça à segurança. Veja outras notícias internacionais. A ONU faz um apelo por uma trégua humanitária de 48 horas nos combates registrados na cidade de Alepo, na Síria. A população sofre com falta de eletricidade, de água e de alimentos. 3 horas de trégua já tinham sido acordadas para a entrada da ajuda humanitária, mas segundo as Nações Unidas, elas são insuficientes para atender os mais de 2 milhões de civis em risco na cidade. Grupos também denunciam um ataque com gás na região. Ao menos 4 pessoas morreram. Sobe para 1.000 o número de pessoas que tiveram que deixar suas casas na Ilha da Madeira por conta de incêndios que ameaçam a capital, Funchal. 4 pessoas morreram. O governo da ilha recebe reforços vindos de Lisboa para combater o fogo, mas Portugal pede também ajuda internacional. Os ventos e o relevo da região dificultam o trabalho dos bombeiros. A Ilha da Madeira recebe milhares de turistas nessa época do ano. O governo do Equador vai autorizar que Julian Assange, criador do site Wikileaks, seja interrogado dentro da embaixada equatoriana em Londres, onde Assange está refugiado desde 2012. Assange é acusado de estupro na Suécia e o Reino Unido já disse estar disposto a extraditá-lo. Ele nega as acusações e diz que se trata de uma perseguição política pelas revelações de segredos de governos do mundo todo no Wikileaks.
Hora do esporte. Tchau, gente. Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui, né, gente? Uma ótima tarde para você. Agora tem JC Debate, hoje sobre o processo de adoção no Brasil. A gente volta amanhã ao meio-dia. Uma ótima tarde para você. Tchau. Tchau.